Alice Garcia, eu sou da Escola Erika Marques e eu estou aqui juntamente com os meus colegas a Laura Henrique e o Luiz e a Larissa na filmagem. A gente está aqui com o nosso prefeito hoje, o prefeito de Terra de Areia, Luiz, e a gente vai fazer algumas perguntas para ele, referente à vida profissional e à vida pessoal dele. Bom dia. Bom dia, uma grande alegria recebê-los aqui no gabinete para falar um pouco então sobre o dia a dia de um prefeito e também algo da minha vida pessoal que vocês queiram saber. Muito obrigada. A Laura vai começar com as perguntas. Bom, primeiro a gente vai começar explicando o nosso trabalho. Junto com o nosso professor, a gente está fazendo um trabalho que a gente deveria escolher um profissional e uma profissão com a qual a gente se interessa e gostaria de saber. Então a gente estaria perguntando sobre o dia a dia e também sobre a vida pessoal. Seria para mostrar para as pessoas mais que não é só aquilo que a gente vê, tem muito mais além do que a gente vê. Aí por isso esse é o intuito do trabalho. A nossa primeira pergunta é essa daqui. Quais são as responsabilidades principais de um prefeito na administração municipal? As responsabilidades são imensas, porque já Bertolt Brecht, ele dizia que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não sabe que todas as decisões, o preço da gasolina, o preço da água, do feijão, do arroz, a qualidade da escola, a qualidade da saúde, tudo é formado por decisões políticas. E como prefeito da cidade, junto com toda a equipe, junto com todos os servidores públicos, com os secretários, junto com a Câmara Municipal de Vereadores, nós temos a função de organizar o funcionamento da cidade, organizar as políticas públicas para atender a nossa população. Terra de Areia hoje tem em torno de 11 mil habitantes, nós temos uma rede municipal com mais de 1.500 alunos, mais os alunos da rede estadual da escola que vocês estudam, que está em torno acho, de 700 alunos lá no Erika Marques, ou mais já. E nós temos esse intuito de fazer esse gerenciamento junto na Secretaria da Saúde, na Secretaria da Educação, na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Obras, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Se vocês entraram na Prefeitura, vocês observaram algumas reuniões acontecendo, né? Em uma sala de reuniões estava o pessoal da Primeira Infância Melhor, junto com o Conselho Tutelar, junto com a Secretaria de Saúde, que é uma reunião de rede, junto com a Secretaria de Educação, que é uma reunião de rede que a gente chama para discutir problemas comuns que acontecem na esfera da administração pública e tentar solucionar os problemas. Na sala do gabinete aqui ao lado, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o CDL, fazendo atendimento aos empresários da cidade. Então, a função de um gestor público, do prefeito municipal, é realmente elaborar as políticas públicas para o ordenamento e o funcionamento de toda a cidade, em todos os seus aspectos. E quando nós, lá em 2017, entramos na prefeitura, nós escolhemos o slogan, né, Terra de Areia, Terra de Todos. E realmente um prefeito ele tem que governar para todos e buscar soluções para todos os problemas da cidade. Obrigada. A gente vai para a próxima pergunta. Como você descreveria um dia típico da vida de um prefeito? O prefeito ele é prefeito 24 horas por dia, né? O dia ele começa muito cedo, às 5 horas da manhã. Geralmente nós já estamos acordados e pensando política pública, pensando nos inúmeros problemas que o município tem, mas principalmente nas soluções dos problemas. A gestão pública ela usa muito da filosofia e muitas vezes os estudantes não valorizam a filosofia, quando a gente não entende muito bem o que a filosofia nos proporciona, nós encontrarmos a raiz do problema, né? Tu tem um problema e nós estudarmos profundamente o que causa aquele problema. Então, essa parte de análise, essa parte de elaborar a política pública para encontrar uma solução para o problema é quase que um sacerdócio, é quase que uma rotina diária de tu procurar nos problemas da sociedade encontrar a solução dos problemas e com a tua equipe, com o teu grupo, né?
Por exemplo, como eu estava falando, eu acordo às 5 horas da manhã, faço chimarrão em casa e começo a organizar o meu dia, a organizar as pautas. E quando eu chego aqui na prefeitura, às 7h30, às vezes eu venho às 6 horas da manhã, às vezes às 7, às vezes eu chego às 8, porque estou vistoriando já algumas obras, porque antes de chegar na prefeitura tu já passou lá no pronto atendimento 24 horas, tu já passou num ESF, tu já visitou uma escola, tu já foi ver uma rua que está esburacada, ou alguém que te chamou, algum agricultor que te chamou para resolver alguma demanda. Então, o dia é muito intenso e quando tu chega na prefeitura é uma série de reuniões, né? Uma série de documentos que tu assina, é tu passar de setor em setor, ter essa sensibilidade de que a gestão pública ela depende muito das pessoas e o mais difícil em uma gestão é tu ter a gestão de pessoas, porque nós dependemos, é um conjunto que faz a máquina, não é o prefeito, é o conjunto que faz as coisas acontecerem. Então, tu passar de setor em setor, e geralmente eu faço isso pela manhã quando chego, eu passo em todos os setores, bom dia, como está, né? Cumprimentando o nosso pessoal, a nossa equipe. E se começa uma agenda corrida de trabalhos, atendendo as pessoas, assim como eu estou atendendo vocês aqui, dando conflitos muitas vezes de agenda, porque nós nos programamos para conversar, por exemplo, amanhã. Só que amanhã surgiu uma agenda que eu tenho que estar em Porto Alegre para resolver uma situação lá no DAIA. Então, eu já tive que conversar com vocês para nós mudarmos a agenda para atender vocês hoje. Mas o intuito de sempre atender a comunidade. Muitas pessoas, às vezes, chegam aqui, infelizmente, a gente não tem o horário de atender as pessoas, né? Porque, o prefeito não quer atender, não é essa a questão, é que daqui a pouco tu está com outro compromisso, com outra agenda, e a vida é muito dinâmica. Porque no mundo que nós vivemos hoje, com toda a tecnologia, vocês têm o mundo na ponta dos dedos, a gente tem o telefone na ponta dos dedos, a internet, os computadores, tudo se resolve muito rápido e as coisas acontecem muito rápido. Os problemas acontecem muito rápido e a solução dos problemas também acontece muito rápido. E muitas vezes também não acontecem no tempo que a gente espera. Eu sempre comparo um dia de um prefeito é como um dia de um pai e de uma mãe de família nas devidas proporcionalidades. Vocês imaginam que quando o pai e a mãe da gente está provendo o nosso lar, eles se preocupam com a educação dos filhos, eles se preocupam com a alimentação dos filhos, eles se preocupam com a saúde dos filhos, eles se preocupam com o vestir dos filhos. Nessa mesma proporção, o prefeito se preocupa com isso tudo também. Mas assim como aquele pai e mãe que muitas vezes não pode dar tudo aquilo que o filho precisa, né? Mas muitas vezes escolhe priorizar as principais necessidades, o prefeito faz a mesma coisa, dentro do orçamento que ele tem para gerir e dentro de tudo que a cidade precisa, a sociedade precisa, nós elencamos prioridades, aquelas mais urgentes, né? E elaboramos políticas para que essas necessidades sejam atendidas. Então, essa analogia que eu faço do prefeito com um pai e uma mãe de família é uma maneira mais simples de explicar o dia a dia do prefeito. É o mesmo dia a dia de um pai e de uma mãe de família, só que a família do prefeito tem 11 mil habitantes. Então, essa é a carga que se tem, né? Essa é a carga que se tem. E sou muito feliz. E o dia, muitas vezes, termina às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, não tem hora para acabar. Muitas vezes, 1 hora da manhã, as pessoas estão te ligando, né, para buscar resolver problemas que acontecem, final de semana. Então tu é prefeito 24 horas por dia. É uma agenda muito intensa, mas muito prazerosa. A gente agradece. Eu vou passar agora para a Alice para ela fazer algumas perguntas mais pessoais. E ela vai... Bom, antes eu queria perguntar, o senhor estava dizendo sobre demanda e coisas desse tipo que as pessoas esperam, né? Eu queria perguntar como que o senhor lida com as demandas e expectativas do cidadão quanto ser o prefeito. Porque como o senhor disse, às vezes em 24 tem gente chamando, às vezes lá em Cornélios, Boa Vista, para arrumar a estrada, ou em diversos lugares. Como que o senhor lida com a expectativa das pessoas?
muitas vezes nós, assim como todas as pessoas, se frustram, porque por mais que tu queira resolver, por mais que tenham problemas, muitas vezes esses problemas não estão ao teu alcance no tempo e na hora que as pessoas necessitam. Lá no início, em 2017, eu sofri muito com isso, porque a gente tinha aquela angústia, aquela necessidade de fazer tudo para a hora. Mas com o tempo nós fomos amadurecendo e entendendo realmente as prioridades, o que pode ser feito, o que é possível de ser feito. E o mais legal de tudo isso, nesse tempo de amadurecimento, é tu poder deitar com a cabeça no travesseiro e dizer assim, o que eu podia fazer, eu fiz. Se as coisas não aconteceram, não foi porque eu não quis fazer, é porque não teria como fazer naquele momento. Então, volto a fazer aquela comparação. Muitas vezes, lá na nossa família, o nosso filho quer um tênis novo, um tênis de marca, vamos dizer assim, um tênis da Nike, por exemplo. E muitas vezes o pai não tem o recurso para dar aquele tênis naquele momento que o filho quer. Mas ele pode comprar ali um tênis mais barato, ou daqui a pouco pegar um tênis de um irmão mais velho e passar para o irmão mais novo, que isso acontece muito lá em casa também, acontece, né, com frequência. E é isso que o prefeito faz também. E é isso que começou, que me amadureceu, porque tu não tem como atender a todas as necessidades da pessoa. E a função de um prefeito é de atender o bem comum, o bem de todos, né? Quando tu procura fazer uma política pública que englobe o bem de todos, tu te satisfaz com isso, não com o bem de alguns especificamente. Muito bom. Eu gostaria de saber como sua vida pessoal influencia ou se entrelaça com o seu papel como prefeito. Sabe que a minha vida pessoal, ela sempre foi a minha vocação de servir, ela veio muito cedo. Desde criança, ali com 5, 6 anos, eu me lembro de participar de atividades na sociedade. Desde que entrei para a escola, quando eu tinha 6 anos de idade, entrei para a escola Cônigo Pedro Jacobs, lá em Osório. É uma escolinha pequena, do pré até a 4ª série. Eu sempre me envolvia nas apresentações da escola, sempre procurei fazer parte do Grêmio Estudantil, sempre procurei estar à frente. A minha mãe lá, ela participava de um clube de mães que era o Clube de Mães Coração Universal. As mulheres faziam artesanato, faziam almoços beneficentes para ajudar as pessoas, e eu estava ali acompanhando a mãe. O pai era motorista de caminhão, viajava muito para fora, e eu ficava mais com a mãe e com as minhas irmãs. E eu sempre acompanhava ela nesses movimentos e sempre ajudava, desde pequeno ajudando a comunidade, me envolvendo. Aí depois entrei para o CTG, lá em Osório, daí a gente sempre trabalhando para a sociedade, envolvido, fazendo promoções e participando. Quando vim para a Terra de Areia, daí vim dar aula de danças aqui. Com 16 anos eu comecei a dar aula profissionalmente de dança aqui em Terra de Areia. Conheci a minha esposa e comecei a namorar com ela, e nos envolvendo nas coisas da igreja, nas coisas do CTG, nas coisas da sociedade, sempre ajudando. E só que eu não tinha o senso da política partidária, né? Eu sempre tive o senso de fazer política estudantil, no Grêmio Estudantil, a política social com a sociedade, trabalhando, ajudando na presidência da SEST, ajudando na patronagem do CTG, ajudando no conselho paroquial, nas festas de igreja. Até que um dia me deu esse despertar, né, de poder fazer algo para a minha sociedade com mais intensidade, de entrar na vida pública, né? Quando muitas pessoas discriminam a política, abominam a política, que as pessoas querem desconstruir o outro, desconstruir a política para se autoconstruir, vai fazendo com que as pessoas vão ficando com receio de entrar na política, ou com vergonha de falar em política, de discutir política, quando a política ela se faz na escola, a política ela se faz em casa, a política ela se faz na igreja, a política ela se faz na sociedade. E essa vida, e o juntar a vida pessoal com a vida pública, né, com a política, toda a minha vida eu penso que ela foi uma escola
para chegar aonde eu cheguei, para estar prefeito. Eu me lembro, e eu sempre digo que um pouco desse legado é uma herança dos meus avós. Os meus avós, a minha avó materna, ela morava aqui na comunidade da Boa Vista, bem do lado da igreja da Boa Vista, a avó Dácia Menger e o vô Mário. Dácia Menger Curtinove e o Mário Curtinove. Eles faziam um trabalho social, ajudavam muitas pessoas na comunidade, assim. Eu tenho muitas pessoas que eu vou na Boa Vista ali e dizem, que saudade da madrinha Dácia, da tia Dácia. A mesma coisa o meu avô paterno, o vô Gersi, o vô Coito, que chama a avó Cici. Eles foram, junto com o Romário, eles foram os pioneiros a plantar abacaxi na cidade, a produzir abacaxi. E trabalhavam muito em sociedade, ajudavam muito no desenvolvimento da sociedade. A avó num lado mais social e o meu avô num lado mais econômico, vamos dizer assim, o avô paterno. E eu digo que hoje eu colho muitos frutos que eles plantaram lá. Então a minha vida profissional hoje, ela se mesclou com a minha vida pessoal, porque ao longo da vida parece que Deus foi colocando as coisas no meu caminho e fazendo com que eu entendesse a minha real vocação. E quando eu descobri a minha vocação, porque eu concluí o ensino médio, eu fiz processamento de dados na época na Escola Marquês do Herval, lá em Osório, e não segui estudando, porque então eu já dava aula de danças e não segui numa graduação. Mas quando eu descobri a minha real vocação de ser gestor público, aí eu entrei para a universidade, me formei em gestão pública e fui aprimorando na minha vida pessoal, meu lado profissional, para chegar a ser prefeito da cidade. E sigo na minha vida pessoal hoje estudando. Agora comecei a fazer uma segunda graduação, ano que vem pretendo me formar em educação física, para logo depois de deixar de ser prefeito, né? Quem sabe ser um professor, voltar a dar aula de dança, ser um professor de educação física, né? Trabalhar com consultoria, com ensinar prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, essa parte de gestão também que eu gosto muito, de lecionar, de ensinar, né? Porque o bom professor é aquele que aprende quando ensina. Então eu já tive bastante momentos pessoais de troca nas mais diversas áreas, que tu foi para ensinar e acabou aprendendo muito. Então esse lado pessoal e profissional são muito interligados realmente, uma vida muito intensa. Mas eu te confesso que em casa, muitas vezes, a Silvana, minha esposa, também, ela trabalha, é secretária de assistência social, e muitas vezes nós tivemos que colocar em casa, no lado pessoal, assim, uma trava, sabe? Assim, nós chegamos em casa, começamos a falar dos problemas da prefeitura, do que acontece, eu disse, não, em casa vamos dar uma parada, vamos parar de conversar um pouco, vamos conversar sobre nós, sobre a nossa família. Muitas vezes a gente tem que dar uma freada, porque senão tu fica 24 horas por dia com os problemas diários, né? Com as rotinas diárias e acaba daqui a pouco não vivendo com a tua família, né? Mas é um tempo, isso é um tempo que a gente se dedicou para o município e graças a Deus está terminando este ano, então estamos concluindo essa missão. Muito obrigada. E a minha última pergunta, se o senhor pudesse, o senhor pode no caso, falar alguma coisa para motivar os jovens de hoje em dia, o que o senhor diria? Eu tenho um pensamento que eu aprendi lá desde a infância com um professor meu, que ele sempre me disse assim, Aloysio, tu pode ser do tamanho dos teus sonhos. Lá na minha infância, e eu sempre falo e eu digo assim, eu passei bastante trabalho na infância, lá quando eu era criança, quando eu era jovem. A nossa família era muito humilde, né? Muitas vezes eu não tinha um tênis para ir para a escola, eu ia no inverno de chinelo de dedo para a escola, assim como a realidade de muitas crianças que nós temos em Terra de Areia, no estado e no país. Eu comecei a dançar no CTG, eu era bolsista, né, porque as pessoas pagavam, o CTG era uma sociedade mais elitizada naquela época, nem todos podiam, né, dançar no CTG, porque tinha que pagar para a mensalidade, porque tinha que comprar roupa, porque tinha que comprar bota. E eu comecei a ensaiar no CTG porque eu tinha uma bolsa e as pessoas me ajudavam, né? Para ter uma ideia, eu ia ensaiar e eu não tinha bota para ensaiar. Eu usava um sapato do pai que tinha sola de couro,
né? E era bem maior do que o meu número na época, do que o meu pé, para fazer o som da bota, né? Para aprender. Então, com muita dificuldade. Mas esse meu professor sempre dizia: Luísio, tu pode ser aquilo que tu quiser, basta que tu te esforce, que tu trabalhe, que tu participe. Isso eu quero deixar para todos os jovens, e falo para os meus filhos também, que realmente nós temos que ocupar o nosso papel na sociedade, que nós temos que nos engajar, que nós temos que aprender sempre os valores de respeitar os mais velhos, os valores de expressar a nossa opinião, de expressar os nossos desejos e lutar por causas, né? Todo jovem, eu acredito, eu me considero jovem, estou com 50 anos, eu fiz agora em janeiro 50 anos. Todo jovem, ele tem a ânsia de querer transformar o mundo. Todo jovem, ele pode transformar o mundo. Ele começa transformando a sua própria vida, transformando a vida das pessoas que estão ao seu entorno, transformando a vida das pessoas do seu bairro, transformando a vida da sua cidade, do seu estado, do seu país. Porque se nós nos acomodarmos, se nós transferirmos a responsabilidade para o outro, muitas vezes as coisas não acontecem. E o tempo vai passando, os dias vão passando, e nós vamos só transferindo. Isso não aconteceu porque a culpa é do fulano. Isso não aconteceu porque não deu. Isso não aconteceu porque choveu. Isso não aconteceu porque deu sol. Isso aconteceu porque o professor não ensinou direito. Isso aconteceu porque o prefeito não fez, né? Mas todos nós, temos que assumir o nosso papel na sociedade. E o jovem, as pessoas dizem que o jovem é o futuro. Eu não digo que o jovem é o futuro. O jovem é o presente. Porque tu constrói o futuro com as atitudes que tu tem no presente. Se nós formos viver somente pensando no futuro, esse futuro pode nunca chegar, porque nós não vivemos o presente. Então, esse pensamento que eu deixo para todos vocês, que vocês lutem por dias melhores, que vocês podem ser realmente do tamanho dos seus sonhos e que vocês trabalhem para isso. Vocês têm vez e voz na sociedade, e a sociedade precisa muito de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente agradece, a escola também. Vou passar para a Laura, para ver se ela tem algumas perguntas. Eu gostaria de adentrar em outro tema agora, que a gente na escola estamos fazendo um projeto junto com a professora País sobre arborização. A gente considera a cidade de Terra de Areia uma cidade seca que precisa de arborização para umedecer a terra e arejar o ar, porque é muito seca e o fato de ter uma via cortando a cidade também tem muitas poluições, muitos poluentes no ar. E as empresas fazendo grandes construções atualmente estão poluindo muito também. E está cada vez mais precisando de arborização. Então o intuito do projeto era a gente arborizar mais terra de areia, conseguir algumas plantas e doar para as pessoas. A gente está tentando fazer, juntamente com a Bassari, um aplicativo que a gente quer colocar as plantas no aplicativo para as pessoas selecionarem e solicitarem para plantar nas suas casas, assim ajudando a arborizar a terra de areia. A gente gostaria muito do apoio do prefeito nesse projeto, porque é um projeto no intuito de, como o senhor disse, a gente é jovem, a gente pode tentar fazer alguma coisa, a gente tem voz na sociedade, a gente está tentando agora fazer esse projeto dar certo e quem sabe futuramente olhar para uma árvore e dizer, olha ali, eu plantei ela. Então, seria basicamente isso. Obviamente, a gente vai trazer todo o projeto montado aqui para o senhor para apresentar, juntamente com os professores e tudo mais, para ver a sua opinião, mas é só um spoiler do que a gente está fazendo. É muito importante. Inclusive, nós colocamos à disposição, nós temos aqui atrás da prefeitura o horto com a produção de mudas de árvores nativas, né? Inteiramente à disposição do projeto de vocês para que isso aconteça. Daqui a pouco sugestão de algumas plantas, de algumas árvores que possam ser plantadas que não prejudiquem logo ali depois também as pessoas que residem, né? Ou até mesmo árvores frutíferas, né? Para que as pessoas possam ter em casa também uma laranja, uma bergamota, enfim. Eu posso acrescentar com vocês que teve um colega que fez um trabalho de conclusão na universidade, também na parte de gestão ambiental, que foi a recuperação
das matas ciliares, né? As matas ciliares são as matas que contornam os rios das cidades, e elas contribuem para não ter erosão, né? Contribuem para não secar o rio, enfim, né? Então é um trabalho que pode ser aprofundado também nesse projeto de vocês, e nós nos colocamos à disposição realmente para essa recuperação. Inclusive, nós tivemos uma reunião sexta-feira passada na AMLI Norte. A AMLI Norte é a Associação dos Municípios do Litoral Norte, que são compostas por 23 municípios, porque nós estamos com um problema sério da infestação nas regiões que produzem banana, como é o nosso caso aqui também, daquele mosquitinho maruim. Aqui o pessoal da Sangafunda, que mora na comunidade da Sangafunda, está sofrendo muito com relação a isso, e não existem ainda, né, a Emater está pesquisando que não existem ainda formas para combater, né? E já tem estudos mais apurados em Santa Catarina, que também está tomado, é que essa infestação de maruim é devido ao uso excessivo de agrotóxicos, né, que fazem com que os predadores naturais desse mosquito morram, né, principalmente as aranhas, né, que param muito nas teias de aranhas, no caso, morram e não combatam esse mosquito. Então, até nós estamos vendo para cima de Paulo Lopes, lá tem um município que está fazendo pesquisa, nós até pretendemos ir para ver essa pesquisa que a EPAGRE de Santa Catarina está fazendo, para nós nos apropriarmos também e trazer para os nossos agricultores aqui, porque esse fator de cuidar e preservar o meio ambiente, nós já vimos no ano passado, né, as enchentes que tivemos, os efeitos climáticos, vimos aqui em Terrageria recentemente, agora, alguns dias atrás, num domingo à tarde, que choveu mais de 140 milímetros em uma hora em Terrageria, que alagou praticamente tudo, né? E isso por conta dos efeitos climáticos, né? No ano passado, as enchentes que assolaram o estado, no ano retrasado, as fortes secas também prejudicando a agricultura. Então é muito importante esse senso de vocês, estudantes, também estarem preocupados com a preservação do meio ambiente. Bom, essa era a minha última questão. A gente agradece o seu tempo